Olá, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, hoje domingo, né? Hoje é 25 de agosto e nós estamos aqui para falar para você, trazer para você uma mensagem de esclarecimento, de força, de conhecimento e, acima de tudo, de proximidade da pessoa com Deus, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, você passe a nos seguir nas redes sociais e, se você quiser, você pode até compartilhar essa mensagem com alguém que talvez até se encaixe nessa mensagem que eu vou passar para você agora. O assunto é em relação à casa, né? Uma pessoa me mandou uma pergunta perguntando sobre a necessidade de se ter uma casa para congregar. É preciso de uma igreja para congregar? Eu preciso de uma casa, uma igreja para me ser salvo? Essa é a pergunta. Muitas pessoas, elas, por, livre e espontânea vontade, para fazer uso do seu livre-arbítrio, ela se autodenomina independente de alguém que o guie, de alguém que o oriente, de um ambiente onde ela possa se reunir para tal coisa, né? Muita gente pega um versículo isolado da Bíblia e ali faz um ministério, ali cria para ela algo que ninguém tira da cabeça dela. Tudo bem, fica à vontade. Mas a Bíblia ensina o seguinte: esse é o motivo de muita gente achar que não precisa de igreja para ser salvo. Olha o que diz Mateus 8, versículo 19, diz assim, 18 e 19, diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba lhe disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros discípulos lhe disseram: Senhor, permita-nos ir primeiro sepultar meu pai. Replicou Jesus: segue-me, deixa que os mortos sepultar os seus próprios mortos. Pronto. A pessoa pega esse versículo e começa a atirar para tudo que é lugar. Não, Jesus não tem casa, Jesus não tinha casa. Não, Jesus nasceu numa manjedoura. Não isso, não aquilo. Aí começa o problema. Começa. Mas eu quero dizer para você, sim, meu amigo, que Jesus tinha casa, sim. Naquela época ele tinha casa, como hoje ainda ele tem casa, tá certo? Jesus tinha casa e hoje ele continua tendo casa. Como naquela época ele tinha a casa dos pais maternos e tinha também a casa do pai espiritual, né? Deus. Assim também hoje ele tem sim a casa de pessoas aonde ele habita, que é a casa espiritual, o coração da pessoa, o interior da pessoa. E também tem a casa física, aonde as pessoas que o seguem se reúnem. Algumas muito chique, outras bem singela, bem humilde, bem tipo o estábulo onde ele nasceu, mas não deixa de ser uma casa de Deus, casa de oração para todos os povos. E aqui no livro de João, você pode olhar comigo, João capítulo 1,
João 1, no versículo, um momento só, versículo 38, E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Gente, Jesus tinha casa. Jesus tem casa, tá? Para de pensar essa ideia de que Jesus não precisa de uma casa para falar com você. Ele precisa sim, no mínimo duas casas. Infelizmente, muitas pessoas elas têm esse hábito. Por exemplo, a internet hoje, a pessoa está com dor de barriga, a pessoa vai na internet, como curar dor de barriga, pá, lá aparece um monte de remédio, não é assim? A pessoa está com uma dor na coluna, como curar a dor de coluna, pá, pronto, já está ali o remédio, a receita. A inteligência artificial então nem se fala. Quer dizer, a pessoa hoje, ela procura se adequar àquilo que é mais favorável a ela. E Jesus falava isso sobre o risco da carne, o perigo da carne, né? A carne sempre vai militar contra o espírito, sempre vai haver esse confronto. Então no dia de hoje a pessoa pensa o seguinte: para que eu ir na igreja se eu posso falar com Deus em casa? Mesma coisa, a mesma situação. Então os padrões atuais é muito forte, é muito fácil de persuadir uma pessoa sobre a necessidade de não estar em igreja nenhuma, de não ir em igreja nenhuma. Eu vou lá na igreja ouvir aquele comedor de feijão. Jesus comia também. Jesus se alimentava de peixe, de trigo, de pão, de cevada. Quer dizer, a gente entende a revolta das pessoas em relação a isso. Mas Jesus também te entende. Mas o fato de ele te entender não vai anular o que ele deixou. Ele te compreende e lamenta por isso. Então fica aqui o nosso alerta para isso. Você precisa sim de uma igreja. Ah, mas tem muitas igrejas, qual é a verdadeira? Se existisse muitas, você estava em uma delas. Não existe muitas, são poucas. A verdade é que muitas pessoas querem um Deus para si. Querem um Deus para si. Elas criam uma ideia de como o Deus para ela, e assim pronto, segue a vida. É a minha verdade. Não tem esse negócio de minha verdade. A verdade é uma só, que Jesus é a palavra dele. Compreende, gente? Eu quero deixar aqui para você esse espaço, para você falar aí nos comentários. O que você acha em relação a isso? Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia e quer que eu te esclareça, ou que eu tente te esclarecer? Você pode deixar aí nos comentários. Você pode deixar aí, aonde você estiver assistindo esse vídeo, em qualquer rede social. Você pode enviar para a gente aí alguma dúvida sobre a Bíblia, não somente sobre casa, mas sobre tudo, né? Sobre tudo. Você pode deixar o seu comentário, a sua questão, a sua dúvida, até mesmo a sua
discordância sobre esse assunto, tá? E a gente vai te responder na medida do possível, tá bom? Vamos fazer uma oração por todas as pessoas já citadas, as pessoas que já pediram oração, né? Eu tenho aqui a lista de pessoas, né? E também quero acrescentar a dona Daniele Silva, né? Pediu oração pelos filhos dela que está doente, está enfermo. A gente vai orar sim por todos vocês, tá certo? Vamos falar com Deus, gente. Deus Pai de misericórdia, que a tua compaixão, a tua bondade nos alcance neste momento, meu Deus. Eu oro aqui com pessoas que acumulam dentro de si muitas dúvidas relacionadas ao Senhor, relacionadas à salvação eterna, relacionadas à caminhada contigo. Mas nós nos colocamos diante de ti, Deus, e te pedimos, nos ajude. Ajude estas pessoas que precisam de uma orientação tua, do teu Espírito. E visite estas pessoas, Deus, que estão aí agora, sofrendo em casa, uma birra pessoal que ela tem com a tua casa. Oh, meu Senhor, visite-as agora. Os discípulos de João quiseram saber onde Jesus morava, e Jesus os encaminhou até a casa dele. Nosso Deus, nosso Pai, mostra para estas pessoas a tua casa, o endereço onde o Senhor mora. Abençoe estas pessoas, vem trazer cura para elas, libertação para elas, alívio para a alma delas, Senhor. Repreende todos os males físicos e espirituais. Abençoe de forma grande, poderosa, a vida e o caminho destas pessoas. Em o nome de Jesus, gente, sejam vocês abençoados e alcançados pela poderosa mão do Altíssimo. Em nome de Jesus. E que assim seja. Graças a Deus. Amém, gente? Que o Espírito de Deus te visite e mostre onde Ele mora. Ele vai te mostrar. Quando Ele te mostrar, vai lá. Vai segui-lo de perto. Tá certo? Eu peço que você nos siga aqui na rede social. Participe desse nosso outro vídeo aqui, né? Participe e creia. É que Deus já tem uma morada reservada para você, junto com Ele. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até lá.